Eu tenho 17 anos. Estou grávida e dividida entre o medo e a esperança. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O teste de gravidez positivo tremia nas mãos de Jaqueline enquanto ela encarava o pequeno objeto plástico com uma mistura de pavor e fascínio. Aos 17 anos, seu futuro, que antes parecia uma tela em branco esperando para ser preenchida com sonhos e ambições, agora estava sendo invadido por uma realidade que ela nunca havia planejado tão cedo. O pequeno apartamento nos arredores de São Paulo, que dividia com sua avó Conceição, de repente parecia claustrofóbico demais. As paredes bege desgastadas, que antes testemunhavam seus devaneios adolescentes sobre faculdade e independência, agora pareciam fechar-se ao seu redor, sufocando-a com o peso da responsabilidade prematura. "Não pode ser verdade", murmurou para si mesma, sentada na beirada da banheira com azulejos antigos. Este era o segundo teste que fazia, e ambos confirmavam o que seu corpo já vinha sinalizando há semanas. Estava grávida de Kleber, seu namorado de quase 2 anos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Jaqueline enquanto ela calculava mentalmente as semanas desde sua última menstruação. Março. Estava atrasada desde março e agora já estavam em abril. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O barulho familiar da televisão na sala lembrava que sua avó estava em casa, desavisada sobre a tempestade que se formava no pequeno banheiro. Jaqueline sabia que precisava contar para Conceição, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Toda vez que pensava em enfrentar o olhar desapontado da mulher que a criara desde os 5 anos, quando seus pais biológicos a entregaram para a adoção. Guardando o teste de gravidez no fundo da lixeira, coberto por papel higiênico, Jaqueline lavou o rosto e encarou seu reflexo no espelho manchado. Os olhos castanhos, idênticos aos de sua mãe biológica segundo Conceição, agora estavam vermelhos e inchados. Seu cabelo cacheado caía sobre os ombros em cachos desorganizados, e ela tentou arrumá-los mecanicamente, como se o gesto pudesse restaurar alguma ordem em sua vida caótica. "Jaque, o almoço está quase pronto." A voz de Conceição atravessou o corredor estreito, fazendo Jaqueline se sobressaltar. "Já vou, vó", respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Antes de sair do banheiro, Jaqueline respirou fundo, várias vezes tentando estabilizar suas emoções. Precisava de tempo para processar antes de envolver qualquer outra pessoa naquela situação. Precisava falar com Kleber primeiro. Ele trabalhava para o pai, ganhava bem para um recém-formado do ensino médio, R$ 20 por hora, consertando carros na oficina da família no bairro do Ipiranga. Não era uma fortuna, mas era algo. Ela, por outro lado, nunca havia conseguido um emprego, apesar das inúmeras tentativas. Sem experiência, até as redes de fast food recusavam seus currículos. O corredor que levava à sala era decorado com fotos antigas. Conceição jovem segurando Jaqueline bebê, Jaqueline em seu primeiro dia de escola, festas de aniversário modestas, mas cheias de sorrisos. A narrativa visual de uma vida simples, porém estável. Uma estabilidade que agora ameaçava desmoronar. Na sala, Conceição mexia uma panela de feijão no pequeno fogão da cozinha americana. O cheiro de comida caseira, que normalmente acalmava, Jaqueline agora provocava uma onda de náusea que ela lutou para conter. A televisão mostrava o jornal local, com notícias sobre o custo de vida aumentando e o desemprego persistente, como se precisasse de mais lembretes sobre a dificuldade que seria trazer uma criança ao mundo nas atuais circunstâncias. "Você está muito pálida, menina", observou Conceição, seus olhos atentos, captando imediatamente a mudança no semblante da neta. "Está se sentindo bem?" "Só um pouco enjoada", respondeu Jaqueline, sentando-se à mesa de fórmica amarelada. "Pelo tempo. Deve ser algo que comi."
Conceição fez um som de desconfiança, mas não insistiu. Aos 68 anos, com o cabelo completamente grisalho e o corpo curvado por décadas de trabalho como diarista, ela desenvolvera um sexto sentido para problemas. Serviu um prato de arroz, feijão e um pouco de frango para Jaqueline e sentou-se em frente a ela. "Kleber vem te buscar hoje?" perguntou casualmente. Jaqueline assentiu, brincando com a comida em seu prato. "Ele sai do trabalho às 6. Vamos ao cinema." "Aquele menino é trabalhador, isso não posso negar", comentou Conceição. "O pai dele criou os filhos com disciplina, diferente de muitos, ou por aí." Jaqueline sentiu uma pontada de esperança com as palavras da avó. Era verdade que Kleber era responsável, dedicado. Talvez eles pudessem fazer isso funcionar? O pensamento foi rapidamente substituído pela realidade cruel dos números. Mesmo com o salário de Kleber, como sustentariam uma criança? Como ela terminaria os estudos e faculdade? Seu sonho de estudar enfermagem teria que ser adiado indefinidamente. O resto do almoço transcorreu em silêncio, com Jaqueline perdida em seus pensamentos e Conceição ocasionalmente comentando sobre os vizinhos ou notícias da televisão. Quando finalmente conseguiu se retirar para seu quarto, Jaqueline pegou o celular e enviou uma mensagem para Kleber. "Precisamos conversar. É importante." A resposta veio quase instantaneamente. "Aconteceu alguma coisa?" Jaqueline hesitou, seus dedos pairando sobre o teclado. Como resumir em uma mensagem de texto algo que mudaria suas vidas para sempre? "Pessoalmente, quando você vier me buscar." As horas até o encontro com Kleber se arrastaram dolorosamente. Jaqueline alternava entre momentos de pânico absoluto e estranhos lampejos de esperança. Em alguns instantes, imaginava-se segurando um bebê nos braços, vendo o rosto de Kleber em uma criança pequena. Em outros, via seus sonhos desmoronando, a pobreza se instalando, o arrependimento corroendo seu relacionamento até que não restasse nada além de ressentimento. Às 6h15, a campainha tocou. Jaqueline pulou da cama, o coração acelerado. Olhou-se rapidamente no espelho, tentando disfarçar os olhos inchados de tanto chorar. Pegou sua bolsa, despediu-se rapidamente de Conceição e saiu para encontrar Kleber. Ele esperava encostado em seu carro velho, um Gol dos anos 90 que consertara com o pai. Alto, com o cabelo escuro cortado curto e a pele bronzeada de quem trabalha ao ar livre ocasionalmente, Kleber tinha um sorriso que normalmente acalmava Jaqueline. Hoje, porém, nem mesmo aquele sorriso poderia aliviar sua angústia. "Ei, tudo bem?" perguntou ele, abrindo os braços para abraçá-la. Jaqueline entrou no abraço, segurando-o com mais força que o normal, como se ele fosse uma âncora em um mar turbulento. "Podemos ir para algum lugar mais calmo para conversar?" pediu, sua voz abafada contra o peito dele. Kleber afastou-se ligeiramente, o suficiente para olhar em seus olhos, a preocupação evidente em seu rosto. "Claro, quer ir ao parque?" Ela assentiu e eles entraram no carro em silêncio. Durante o trajeto de 10 minutos até o pequeno parque municipal do bairro, Jaqueline sentia o peso do segredo quase sufocando-a. Várias vezes abriu a boca para falar, mas as palavras se recusavam a sair. Kleber lançava olhares preocupados em sua direção, mas respeitava seu silêncio. Quando chegaram, o parque estava relativamente vazio por ser uma terça-feira à noite. Caminharam até um banco afastado, sob a sombra de uma árvore frondosa. O sol de abril já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. "Você está me assustando", confessou Kleber, segurando as mãos dela entre as suas. "O que está acontecendo, Jaque?" Jaqueline respirou fundo, sentindo as lágrimas começarem a se formar novamente. Eu estou grávida", disse finalmente, as palavras saindo em um sussurro quase inaudível.
Kleber ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Seus olhos, normalmente expressivos, pareciam vidrados, fixos em um ponto distante atrás dela. Por um momento terrível, Jaqueline pensou que ele simplesmente se levantaria e iria embora, deixando-a sozinha com o problema que criaram juntos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ele falou: "Você tem certeza? 2 testes positivos, e estou atrasada desde março." Kleber soltou o ar lentamente, passando as mãos pelo rosto em um gesto de incredulidade. "Meu Deus!" murmurou. Então, para surpresa de Jaqueline, ele a puxou para perto, abraçando-a com força. "Estou aqui", disse com a voz embargada. "Não vou a lugar nenhum, Jaque." As lágrimas que Jaqueline vinha segurando explodiram em soluços contra o ombro de Kleber. Parte dela estava aliviada por ele não ter reagido com raiva ou negação, mas outra parte sabia que o apoio emocional dele, embora crucial, não resolvia nenhum dos problemas práticos que enfrentariam. "O que vamos fazer?" perguntou entre soluços. "Eu não tenho emprego. Você ganha bem para um recém-formado, mas não é suficiente para uma criança. Como vou estudar? Como vamos pagar um lugar para morar? E minha avó? Ela vai me matar." Kleber. Ele afastou-se o suficiente para olhar nos olhos dela, secando suas lágrimas com o polegar. "Ei, uma coisa de cada vez, ok? Primeiro, nós precisamos processar isso. Depois vamos pensar com calma. Existem opções, Jaque." "Que opções?" perguntou ela, sua voz quebrando. "Bem, você poderia..." E ele hesitou, claramente desconfortável com o que estava prestes a sugerir. "Existe a opção de não seguir com a gravidez." Jaqueline sentiu um aperto no peito. Claro que havia essa opção. Vivia em um estado onde o aborto era acessível. E como sempre defendera o direito de escolha das mulheres, seria hipócrita não considerar isso como uma possibilidade. Mas quando a situação hipotética tornou-se sua realidade, descobriu que a decisão era infinitamente mais complexa do que jamais imaginara. "Eu não sei se conseguiria", confessou. "Sempre fui a favor do direito de escolha. Mas agora... Parece diferente. Não consigo explicar." Kleber assentiu, respeitando sua confusão. "E se decidirmos ter o bebê? Meu pai provavelmente me ofereceria mais horas na oficina, talvez até sociedade no futuro. Você poderia terminar o ensino médio e depois veríamos como fazer com a faculdade." A simplicidade com que ele propunha soluções para problemas tão complexos quase fez Jaqueline sorrir, apesar da situação. Era típico de Kleber, prático, direto, otimista. Mas ela sabia que a realidade seria muito mais difícil do que ele fazia parecer. "E onde moraríamos? Com sua família? Com minha avó? Como pagaríamos por tudo o que um bebê precisa?" "Talvez meu pai pudesse nos ajudar a conseguir um lugar pequeno para começar", sugeriu ele. "E existem programas de assistência, não?" Para jovens pais, a conversa continuou por horas, com o céu escurecendo completamente ao redor deles. Discutiram possibilidades, medos, sonhos interrompidos e novos caminhos possíveis. Nenhuma solução parecia perfeita, mas de alguma forma, o simples fato de estarem enfrentando aquilo juntos já era um conforto. Quando finalmente decidiram ir embora, já passava das 9 da noite. Kleber levou Jaqueline de volta para casa, parando o carro em frente ao prédio antigo onde ela morava com a avó. "Você vai contar para ela?" perguntou ele, segurando a mão de Jaqueline. "Tenho que contar. Não posso esconder algo assim por muito tempo", respondeu ela. "Mas preciso encontrar o momento certo. Você vai contar para seus pais?" Kleber hesitou. "Vou esperar até sabermos o que vamos fazer. Meu pai é conservador, você sabe. Ele vai querer que a gente case e tenha o bebê. Não vai aceitar outra opção." Jaqueline assentiu, entendendo a complexidade da situação. A família de Kleber era tradicional, religiosa. Sua avó era mais pragmática,
Provavelmente sugeriria a interrupção da gravidez como a solução mais sensata. Duas famílias, duas visões de mundo completamente diferentes. Não importa o que decidirmos, disse Kleber, inclinando-se para beijar suavemente os lábios dela. Estaremos juntos nisso, prometo. Jaqueline retribuiu o beijo, permitindo-se acreditar, pelo menos por aquele breve momento, que talvez eles pudessem superar aquele desafio. Despediu-se e entrou no prédio, subindo os 4 lances de escada até o apartamento, já que o elevador estava quebrado há meses. Quando abriu a porta, encontrou Conceição adormecida no sofá. A televisão, ainda ligada em um programa de auditório. Cuidadosamente, Jaqueline desligou a TV e cobriu a avó com uma manta leve. Observou o rosto da senhora, marcado por rugas de expressão que contavam histórias de luta e sacrifício. Conceição tinha criado Jaqueline sozinha, trabalhando em casas de família para garantir que a neta tivesse o que comer e vestir, para que pudesse estudar e ter um futuro melhor do que o seu. Como reagiria ao saber que todos esses esforços poderiam ter sido em vão? Jaqueline retirou-se para seu quarto, pequeno, mas aconchegante, decorado com fotos de amigos, pôsteres de bandas e alguns livros empilhados em uma estante improvisada. Deitou-se em sua cama, as mãos repousando inconscientemente sobre sua barriga ainda plana. Havia uma vida crescendo ali dentro. Uma vida que dependeria inteiramente dela e de Kleber para sobreviver e prosperar em um mundo que não facilitava. Nada para ninguém, muito menos para pais adolescentes sem recursos. Na escuridão de seu quarto, Jaqueline permitiu-se imaginar como seria aquela criança. Teria os olhos de Kleber? Seu sorriso? Seria menino ou menina? Sentiu uma estranha mistura de terror e fascínio com a possibilidade de descobrir as respostas para essas perguntas. Adormeceu assim, dividida entre o medo paralisante do futuro e uma inesperada faísca de curiosidade sobre a vida que poderia ser. A manhã chegou rápido demais, trazendo consigo a náusea matinal que Jaqueline vinha ignorando nas últimas semanas. Correu para o banheiro, mal conseguindo chegar ao vaso sanitário antes de vomitar violentamente. Ajoelhada no piso frio, sentiu uma mão suave em suas costas e congelou. Conceição estava atrás dela, segurando seu cabelo e fazendo círculos reconfortantes em suas costas. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou a avó, sua voz surpreendentemente calma. Jaqueline enxagou a boca e virou-se para encarar Conceição, sabendo que não havia mais como adiar aquela conversa. Algumas semanas, admitiu. Conceição a ajudou a levantar-se e a conduziu até a cozinha, onde preparou um chá de erva cidreira. Sentaram-se à mesa, o silêncio pesado entre elas, até que finalmente a avó falou: "Você está grávida, não está?" Jaqueline não conseguiu conter as lágrimas. Assentiu, incapaz de verbalizar a confirmação. "É do Kleber?" "Claro que é", respondeu Jaqueline, ofendida com a insinuação. Conceição suspirou profundamente, seus olhos cansados fixos na neta. "E o que vocês planejam fazer a respeito?" Nós ainda não decidimos, contei para ele ontem." "E como ele reagiu?" "Melhor do que eu esperava", admitiu Jaqueline. "Ele disse que vai me apoiar, não importa o que eu decida." Conceição fez um som de aprovação relutante. Pelo menos ele não fugiu da responsabilidade. Já é alguma coisa. Ela tomou um gole de chá antes de continuar. "Você sabe que existem opções, não sabe? Você não precisa arruinar sua vida por causa de um erro." As palavras atingiram Jaqueline como um tapa. "Arruinar minha vida? É assim que você vê um bebê?" "Não seja dramática, menina. Estou sendo prática. Você tem 17 anos, não tem emprego, não terminou a escola ainda. Como pretende criar uma criança nestas condições para acabar como seus pais biológicos que não conseguiram criá-la?" A menção aos pais biológicos foi como sal em uma ferida aberta.
Jaqueline sabia muito pouco sobre eles. Apenas que eram muito jovens quando ela nasceu e não tinham condições de criá-la. Às vezes, em seus momentos mais vulneráveis, perguntava-se se eles teriam se arrependido da decisão de entregá-la. Eu não sou eles, disse firmemente, e Kleber não é como meu pai biológico. Talvez não, concedeu Conceição, mas vocês são jovens demais, com muito pouco para oferecer a uma criança, além de boas intenções. E boas intenções não pagam aluguel, não compram fraldas, não garantem educação. Jaqueline sabia que a avó tinha razão, mas algo dentro dela resistia à ideia de simplesmente desistir antes mesmo de tentar. E se conseguíssemos? E se Kleber conseguisse mais trabalho? Se eu arrumasse um emprego depois que o bebê nascesse? Conceição balançou a cabeça com tristeza. Você está sonhando, Jaqueline. A realidade não é assim tão simples. Pense bem no futuro dessa criança, não apenas no que você quer ou no que acha certo agora. A conversa continuou durante o café da manhã, com Conceição alternando entre argumentos práticos sobre as dificuldades financeiras e emocionais de criar uma criança tão jovem e garantias de que estaria ao lado da neta independentemente de sua decisão. Quando Jaqueline saiu para a escola, sentia-se ainda mais confusa do que antes. No colégio estadual, onde cursava o último ano do ensino médio, Jaqueline tentou se concentrar nas aulas, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Como poderia se preocupar com equações de segundo grau ou análise sintática quando havia uma vida crescendo dentro dela? Durante o intervalo, sentou-se sozinha em um canto do pátio, observando os outros alunos. Muitos já tinham planos para depois da formatura. Alguns fariam um cursinho para tentar universidades públicas, outros já haviam conseguido estágios ou empregos. Ela mesma sonhava em fazer enfermagem, talvez conseguir um financiamento estudantil para uma faculdade particular. Agora, todos esses planos pareciam distantes, quase impossíveis. Posso sentar? A voz familiar de Luana, sua melhor amiga desde o primeiro ano, interrompeu seus pensamentos. Jaqueline assentiu, forçando um sorriso. Luana, com seus cabelos coloridos de rosa e o uniforme escolar personalizado com patches e pins, era a personificação da rebeldia adolescente. Mas, por trás da aparência alternativa, era uma das pessoas mais leais e compreensivas que Jaqueline conhecia. Você sumiu ontem e está com uma cara péssima hoje. O que houve? Perguntou Luana, mordendo uma maçã. Por um momento, Jaqueline considerou inventar uma desculpa, mas precisava desabafar com alguém que não fosse Kleber ou sua avó. Estou grávida, disse baixinho, verificando se ninguém estava por perto para ouvir. Luana engasgou com a maçã, precisando de alguns tapas nas costas para se recuperar. Você o quê? Perguntou entre tosses. Você ouviu. Meu Deus, Jaque. Vocês não usaram proteção? Usamos, na maioria das vezes, respondeu Jaqueline, desviando o olhar. Mas houve algumas vezes que... Bem, você sabe. Luana suspirou, abandonando a maçã meio comida. E agora? O que vocês vão fazer? Ainda não sei. Kleber disse que me apoia em qualquer decisão, mas sinto que ele quer que tenhamos o bebê. Minha avó acha que deveríamos considerar um aborto. E você? O que você quer? A pergunta pegou Jaqueline de surpresa. Todos pareciam ter uma opinião sobre o que ela deveria fazer, mas poucos haviam realmente perguntado o que ela queria. Eu não sei. Parte de mim quer esse bebê, mesmo sabendo que vai ser incrivelmente difícil. Outra parte está apavorada e acha que seria irresponsável seguir com a gravidez nas nossas condições. Luana escutou atentamente, sem julgar. Seja qual for sua decisão, estou com você, disse finalmente, abraçando a amiga. E se você decidir ter o bebê, já vou avisando que serei a madrinha mais legal que essa criança poderia ter.
A lealdade incondicional de Luana trouxe lágrimas aos olhos de Jaqueline. Naquele momento, sentiu-se um pouco menos sozinha, um pouco menos sobrecarregada. O restante do dia escolar passou em um borrão confuso. Quando o sinal do último período tocou, Jaqueline encontrou Kleber esperando por ela no portão da escola. Uma surpresa que aqueceu seu coração. Ele raramente a buscava em dias de semana, normalmente indo direto da oficina para casa, após o trabalho. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, aceitando o abraço que ele oferecia. "Consegui sair mais cedo. Pensei que poderíamos conversar mais", respondeu, beijando-a suavemente. "Como você está se sentindo? Física ou emocionalmente?" "Ambos. Fisicamente enjoada e cansada. Emocionalmente, um desastre", respondeu com honestidade. "Contei para minha avó hoje, de manhã." Kleber franziu a testa, preocupado. "E como ela reagiu?" "Como eu esperava, pragmática. Acha que sou muito jovem, que não temos condições, que deveríamos considerar, você sabe." Eles caminharam até o carro de Kleber, conversando em voz baixa. Dentro do veículo, protegidos dos olhares curiosos, continuaram discutindo suas opções, os prós e contras de cada escolha possível. A conversa era circular, voltando sempre aos mesmos pontos, sem chegar a uma conclusão definitiva. "E se nós nos casássemos?" sugeriu Kleber de repente enquanto dirigia sem destino pelas ruas do bairro. Jaqueline virou-se para ele surpresa. "Casar? Você está falando sério?" "Por que não? Estamos juntos há quase 2 anos, nos amamos e agora tem o bebê. Faz sentido, não faz?" A proposta inesperada deixou Jaqueline sem palavras. Parte dela achava a ideia absurdamente romântica, casar jovem, construir uma família juntos. Outra parte reconhecia o quão impulsiva e potencialmente desastrosa tal decisão poderia ser. "Não acho que devamos nos casar só por causa da gravidez", respondeu finalmente. "Casamento é algo sério, Kleber. Não é uma solução para um problema." "Não estou propondo como solução para um problema", protestou ele, parecendo genuinamente magoado. "Estou propondo porque te amo e quero ficar com você, bebê ou não." O silêncio que seguiu foi carregado de emoções não ditas. Finalmente, Jaqueline falou: "Vamos resolver uma coisa de cada vez, ok? Primeiro, precisamos decidir sobre a gravidez. Depois podemos pensar em casamento." Kleber assentiu, embora claramente desapontado. "Justo, mas quero que saiba que a proposta continua de pé, independentemente do que decidirmos sobre o bebê." Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Nos dias que se seguiram, Jaqueline viveu em um estado de ansiedade constante. Cada náusea matinal, cada onda de cansaço era um lembrete da decisão que precisava tomar, e rápido. Se optasse pelo aborto, teria que agir logo, enquanto a gravidez ainda estava no início. Se decidisse ter o bebê, precisariam começar a planejar o futuro imediatamente. Em um sábado chuvoso, enquanto Conceição estava na casa de uma amiga, jogando bingo, Jaqueline convidou Kleber para virem ao apartamento. Sentados na pequena sala, com o som da chuva batendo contra as janelas, discutiram novamente suas opções, desta vez com mais calma e racionalidade. "Eu fiz algumas pesquisas", disse Kleber, tirando algumas folhas impressas da mochila, "sobre programas de assistência governamental para jovens pais, sobre como podemos terminar os estudos mesmo com um bebê, sobre direitos trabalhistas para gestantes. Tem muita informação aqui." Jaqueline pegou os papéis, surpresa e tocada, com o esforço que ele havia feito. "Você realmente pesquisou tudo isso?" "Claro que sim", respondeu ele, como se fosse óbvio. "Quero que você saiba que, se decidirmos ter esse bebê, não estaremos sozinhos. Existem redes de apoio, programas, possibilidades."
Jaqueline folheou as páginas, impressionada com a quantidade de informações que Kleber havia reunido. Havia detalhes sobre licença maternidade, mesmo para trabalhadoras sem carteira assinada, sobre como conseguir vaga em creches públicas, sobre programas de transferência de renda para famílias de baixa renda com crianças pequenas. Também falei com meu pai, continuou Kleber. Não contei sobre a gravidez ainda, mas perguntei como ele me vê na oficina a longo prazo. Ele disse que está pensando em me oferecer sociedade em alguns anos, se eu continuar me dedicando como tenho feito. Isso é ótimo, disse Jaqueline, genuinamente feliz por ele. Você merece, trabalha duro. O que quero dizer é que temos um futuro, Jaque. Talvez não seja o futuro que planejamos originalmente, mas é um futuro. Podemos fazer isso funcionar. Havia tanta convicção na voz dele, tanta certeza, que Jaqueline quase se permitiu acreditar. Mas a realidade ainda pairava sobre eles como uma nuvem escura. E quanto à faculdade, meu sonho sempre foi estudar enfermagem. Como farei isso? Com um bebê? Existem faculdades com programas noturnos, sugeriu Kleber. Poderíamos nos revezar. Eu cuido do bebê enquanto você estuda. Você cuida dele enquanto eu trabalho. Nos fins de semana, revezamos para que ambos tenham tempo para estudar, descansar. Faz parecer tão simples, comentou Jaqueline, com um meio sorriso triste. Não estou dizendo que seria simples, corrigiu ele rapidamente. Seria difícil, muito difícil, mas não impossível. Jaqueline levantou-se, caminhando até a janela para observar a chuva. Pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, sentia uma pontada de esperança real. Não era o tipo de otimismo ingênuo que ignorava os problemas, mas uma esperança cautelosa, nascida da possibilidade de que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho através daquele labirinto de dificuldades. Tenho uma consulta marcada, revelou finalmente, ainda de costas para Kleber, na clínica de planejamento familiar, para a próxima quarta-feira. Kleber engoliu em seco, entendendo a implicação. Isso significa que você decidiu... Não, respondeu ela rapidamente, virando-se para encará-lo. Significa que quero saber de todas as minhas opções, diretamente de profissionais. Quero saber exatamente de quanto tempo estou, quais são os riscos da gravidez na minha idade e quais são os procedimentos para cada escolha possível. Entendo, disse Kleber, visivelmente aliviado. Quer que eu vá com você? Sim, por favor. Não acho que conseguiria ir sozinha. Ele se levantou e a abraçou, apoiando o queixo no topo de sua cabeça. Estarei lá para o que você precisar, Jaque. Quando Conceição retornou do bingo, encontrou os dois adormecidos no sofá, rodeados por papéis impressos e um laptop aberto mostrando um site sobre desenvolvimento fetal. A expressão da avó suavizou-se um pouco ao ver o casal e os sinais de que estavam, pelo menos, tentando se informar e lidar com a situação responsavelmente. Na segunda-feira seguinte, Jaqueline acordou com uma determinação renovada. A consulta na clínica seria em 2 dias e ela queria ter todas as suas perguntas organizadas. Durante o intervalo na escola, compartilhou seus planos com Luana. Minha prima passou por isso ano passado, contou Luana, enquanto estavam sentadas, nos degraus da escada de emergência, longe dos ouvidos curiosos. Ela disse que os médicos na clínica foram muito respeitosos, não tentaram empurrá-la para nenhuma direção específica. Isso é bom de saber, respondeu Jaqueline, mordiscando nervosamente uma unha. Tenho medo de me sentir pressionada a tomar uma decisão antes de estar realmente pronta. E quando você acha que estará pronta? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Quando, de fato, alguém está verdadeiramente pronto para uma decisão que mudará sua vida para sempre? Não sei, admitiu Jaqueline, mas sinto que após essa consulta terei mais clareza. As aulas daquela tarde pareceram se arrastar interminavelmente.
Na última hora, durante uma aula de biologia sobre o sistema reprodutor humano, uma ironia que não passou despercebida por Jaqueline, ela sentiu uma dor aguda e persistente no baixo ventre. Inicialmente, tentou ignorá-la, achando que poderia ser apenas tensão ou um sintoma normal da gravidez. Mas quando a dor intensificou-se, acompanhada por uma sensação úmida entre as pernas, o pânico a invadiu. Com as mãos trêmulas, Jaqueline ergueu o braço, interrompendo a explicação da professora. "Posso ir ao banheiro, por favor?" "É urgente." A professora, notando a palidez súbita da aluna, assentiu imediatamente. Jaqueline levantou-se, tentando não demonstrar desespero, enquanto caminhava rapidamente para fora da sala. No banheiro, trancou-se em uma cabine e confirmou seu maior temor. Havia sangue em sua calcinha. Não muito, mas o suficiente para aterrorizá-la. Com as mãos tremendo violentamente, pegou o celular e ligou para Kleber. "Estou sangrando", disse assim que ele atendeu, sua voz quebrando. "Estou na escola e tem sangue, Kleber." "Não se mova", instruiu ele, a preocupação evidente em sua voz. "Estou a caminho. Vou chegar em 15 minutos, no máximo." Jaqueline desligou e, incerta sobre o que fazer, enviou uma mensagem para Luana, explicando a situação. Em minutos, a amiga estava no banheiro, batendo suavemente na porta da cabine. "Jaque, sou eu. Abra a porta." Jaqueline destrancou a cabine, revelando-se pálida e tremendo. Luana a abraçou imediatamente. "Kleber está vindo me buscar", explicou. "Jaqueline, preciso ir a um hospital. Vou com você até ele chegar", decidiu Luana. "Você não deveria ficar sozinha agora." Juntas, foram até a coordenação e inventaram uma história sobre Jaqueline ter recebido uma notícia urgente de casa e precisar sair mais cedo. A coordenadora, conhecendo o histórico exemplar de Jaqueline, não questionou muito e permitiu sua saída. Luana acompanhou a amiga até o portão da escola, onde esperaram por Kleber. O tempo parecia se arrastar cruelmente. Cada minuto era uma eternidade para Jaqueline, que alternava entre checar obsessivamente se havia mais sangue e tentar controlar seu pânico crescente. Quando finalmente o carro de Kleber apareceu, estacionando bruscamente em frente à escola, Jaqueline sentiu um alívio momentâneo. "Vou ao hospital com vocês", ofereceu Luana. "Não precisa", respondeu Jaqueline, abraçando a amiga rapidamente. "Já fez muito. Me avisa depois como foi o teste de literatura." Luana assentiu, relutante, e observou enquanto Jaqueline entrava no carro de Kleber. Dentro do veículo, ele imediatamente pegou a mão dela, apertando-a com força. "Vai ficar tudo bem", prometeu, embora seu rosto traísse seu próprio medo. "Vamos ao pronto-socorro agora mesmo." Durante o trajeto até o hospital municipal mais próximo, Jaqueline não conseguia parar de pensar em todas as possibilidades terríveis. Estaria perdendo o bebê? Seria um sinal de que seu corpo não estava pronto para a gravidez? Ou seria algo pior, algo que ameaçasse sua própria saúde? O pronto-socorro estava lotado, como sempre acontecia nos hospitais públicos da cidade. Kleber praticamente carregou Jaqueline até o balcão de atendimento, explicando a situação com urgência. A recepcionista, vendo a jovem pálida e obviamente em sofrimento, encaminhou-os imediatamente para a triagem. Gravidez de aproximadamente 6 semanas, sangramento vaginal, dor abdominal, resumiu a enfermeira após ouvir Jaqueline. "Vamos precisar fazer um ultrassom transvaginal para verificar o que está acontecendo. Você pode aguardar naquela sala. Alguém virá buscá-la em breve." Breve significou quase 2 horas de espera angustiante. Kleber não saiu do lado de Jaqueline nem por um segundo, segurando sua mão e tentando distraí-la com conversas leves, mesmo que ambos estivessem apavorados demais para realmente se concentrarem em qualquer assunto. Finalmente, uma técnica de enfermagem chamou o nome de Jaqueline.
Apenas a paciente, por favor, disse quando Kleber tentou segui-la. Ele é o pai, protestou Jaqueline, apertando a mão de Kleber com mais força. A técnica hesitou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, ele pode vir também. Foram conduzidos a uma pequena sala, com um equipamento de ultrassom. Jaqueline deitou-se na maca, enquanto Kleber permaneceu ao lado dela, ambos nervosos com o que o exame revelaria. A médica que entrou em seguida parecia jovem e exausta, mas seu sorriso era gentil. Olá, Jaqueline, sou a doutora Marina. Entendo que você está com sangramento e suspeita de gravidez, certo? Jaqueline assentiu, incapaz de falar devido ao nó em sua garganta. Vou fazer um ultrassom transvaginal para verificarmos o que está acontecendo. Pode ser um pouco desconfortável, mas é o melhor método para visualizar uma gravidez tão inicial. Tudo bem para você? Novamente, Jaqueline apenas assentiu. O procedimento foi breve, mas para o casal pareceu durar uma eternidade. A médica observava atentamente a tela, seu rosto inexpressivo, impossível de ler. Veja, disse finalmente, virando o monitor para que eles pudessem ver. Aqui está o saco gestacional, bem formado. E aqui, este pontinho pulsante é o coração. Do embrião. Jaqueline prendeu a respiração, fixando os olhos naquele minúsculo ponto piscando na tela. Era real. Era vivo. Era o coração de seu bebê batendo dentro dela. O coração está batendo, sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Isso significa que está tudo bem? A doutora Marina sorriu suavemente. O coração está batendo em um ritmo normal, o que é um bom sinal. O sangramento que você teve é chamado de sangramento de implantação. É bastante comum no primeiro trimestre e geralmente não representa perigo para a gravidez. No entanto, vou prescrever repouso por alguns dias e você deve retornar imediatamente se o sangramento aumentar ou se a dor piorar. O alívio que inundou Jaqueline foi tão intenso que ela começou a soluçar. Kleber, igualmente emocionado, inclinou-se para beijar sua testa, suas próprias lágrimas misturando-se às dela. Quanto tempo exatamente? Perguntou Kleber, sua voz embargada. Pelo desenvolvimento que estou vendo, aproximadamente 6 semanas e 3 dias, respondeu a médica. O que significa que o parto seria previsto para o final de novembro, início de dezembro. Um bebê de Natal, pensou Jaqueline, sentindo uma estranha mistura de medo e maravilhamento. A médica imprimiu algumas imagens do ultrassom e entregou a Jaqueline, junto com uma receita para vitaminas pré-natais e instruções para agendar uma consulta de pré-natal o mais rápido possível. Vocês são muito jovens, observou a doutora Marina enquanto Jaqueline se vestia. A gravidez na adolescência apresenta desafios específicos, mas com o acompanhamento médico adequado e uma rede de apoio, muitos casais jovens conseguem superar esses desafios. Há grupos de apoio para pais adolescentes no centro comunitário próximo ao hospital. Pode ser útil para vocês. Quando saíram do hospital, já era noite. O céu estava claro, salpicado de estrelas, um contraste com a tempestade emocional que ambos haviam enfrentado nas últimas horas. Sentados no carro, olhando para as imagens do ultrassom à luz fraca do interior do veículo, Jaqueline sentiu como se algo fundamental tivesse mudado dentro dela. Ele está bem, murmurou, ainda incrédula. Está vivo, está crescendo. Kleber passou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para perto. É um lutador, assim como a mãe. A palavra mãe fez Jaqueline tremer. Mãe. Ela seria mãe. Não era mais uma possibilidade abstrata, mas uma realidade pulsante, confirmada, pela medicina e pela ciência. Acho que temos nossa resposta, não? Disse ela, olhando nos olhos de Kleber. Depois de ver aquele coraçãozinho batendo, não sei se conseguiria seguir outro caminho. Kleber assentiu,
entendendo perfeitamente. Ver o embrião, ouvir que tinha um coração batendo, tornava tudo mais real e, de alguma forma, mais possível. Então vamos fazer isso, disse ele, sua voz firme e decidida. Vamos ter este bebê e dar a ele ou ela a melhor vida que pudermos. Naquele momento, no estacionamento de um hospital público, sob um céu estrelado, Jaqueline e Kleber tomaram a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Não seria fácil, haveria obstáculos, sacrifícios, lágrimas, mas enfrentariam juntos, um dia de cada vez, por aquele pequeno coração que batia dentro de Jaqueline, contando uma história de possibilidades que ainda estavam por vir. Quando Kleber deixou Jaqueline em casa naquela noite, ela encontrou Conceição, na sala, esperando por ela. A expressão da avó era uma mistura de preocupação e resignação. A escola ligou, disse a senhora sem rodeios. Disseram que você saiu mais cedo, passando mal. Jaqueline assentiu, exausta demais para inventar desculpas. Sem dizer uma palavra, tirou as imagens do ultrassom da bolsa e entregou à avó. Conceição ajustou os óculos e examinou as imagens, seus olhos experientes identificando imediatamente o que estava vendo. Você teve um sangramento, deduziu, sua voz surpreendentemente suave. Como você sabe? Já vi muitas gestações. Na minha vida, menina, normalmente não se faz ultrassom tão cedo, a menos que haja uma emergência. Conceição suspirou profundamente, devolvendo as imagens para Jaqueline. Então você decidiu. Não era uma pergunta, mas Jaqueline respondeu mesmo assim. Sim, vamos ter o bebê. Esperei ouvir uma reprimenda, um sermão sobre responsabilidade e consequências. Em vez disso, Conceição apenas assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo a informação e calculando mentalmente as adaptações que teriam que fazer em suas vidas. Não será fácil, disse finalmente. Nada nesta vida é. Mas se vocês estão decididos, então precisamos começar a planejar. Você tem uma consulta de pré-natal marcada? A médica disse para eu agendar o quanto antes e receitou vitaminas. Amanhã mesmo vamos à UBS marcar essa consulta e comprar essas vitaminas, decidiu Conceição. E você vai precisar comer melhor. Nada mais de pular refeições ou comer essas porcarias que você tanto gosta. A reação prática e resoluta da avó pegou Jaqueline de surpresa. Ela esperava resistência, desaprovação contínua, talvez até um ultimato. Em vez disso, Conceição estava fazendo o que sempre fizera quando enfrentava desafios, arregaçando as mangas e começando a trabalhar nas soluções. Você não está decepcionada? Perguntou Jaqueline hesitantemente. Conceição olhou para a neta, seus olhos cansados, revelando uma mistura complexa de emoções. Estou preocupada, admitiu. Preocupada com seu futuro, com as dificuldades que virão. Mas decepcionada? Não. Você está tomando uma decisão difícil e assumindo a responsabilidade por ela. Não posso me decepcionar com isso. As lágrimas que Jaqueline vinha segurando explodiram e ela se jogou nos braços da avó, soluçando contra seu ombro. Conceição a abraçou firmemente, embalando-a como fazia quando Jaqueline era pequena e acordava de um pesadelo. Vai dar tudo certo, minha menina, murmurou a avó, afagando seus cabelos. De um jeito ou de outro, sempre dá. Na quarta-feira, em vez de irem à clínica de planejamento familiar, como originalmente planejado, Jaqueline e Kleber foram à unidade básica de saúde do bairro para iniciar o pré-natal. O processo foi surpreendentemente eficiente. Jaqueline foi cadastrada no programa de acompanhamento de gestantes, recebeu um cartão de pré-natal onde todos os seus exames e consultas seriam registrados e foi agendada para sua primeira consulta completa na semana seguinte. Diante de todo esse novo foco na gravidez, um detalhe importante havia sido temporariamente deixado de lado.
contar aos pais de Kleber. No domingo seguinte, enquanto almoçavam no pequeno apartamento de Conceição, Kleber abordou o assunto. "Precisamos contar aos meus pais", disse ele, enquanto ajudava a lavar a louça. "Eles vão perceber eventualmente, e seria melhor que ouvissem de nós primeiro." Jaqueline sentiu um nó se formar em seu estômago. A família de Kleber era tradicional e religiosa. Seu pai, Sebastião, era um homem sério e trabalhador que havia construído a oficina do zero após anos como mecânico empregado. Sua mãe, Regina, era uma dona de casa dedicada que participava ativamente da igreja local. Embora sempre tivessem tratado Jaqueline com educação, ela sabia que provavelmente sonhavam com outro tipo de futuro para o filho único. "E se eles ficarem furiosos?" perguntou, secando um prato com mais força que o necessário. "E se seu pai te expulsar da oficina?" "Ele não faria isso", respondeu Kleber, embora sua voz traísse uma leve incerteza. "Somos família. E por mais intradicional que meu pai seja, ele valoriza a responsabilidade acima de tudo. Eu assumir meu papel como pai é exatamente o que ele esperaria de mim." Combinaram de contar aos pais dele no jantar de domingo, uma tradição semanal na casa da família, de Kleber. Jaqueline passou os dias que se seguiram alternando entre náuseas matinais, que pareciam piorar com o estresse, e ensaios mentais de como a conversa poderia se desenrolar. Quando o domingo chegou, Jaqueline vestiu-se com especial cuidado, optando por roupas discretas e respeitosas. Conceição, percebendo seu nervosismo, ajudou-a a se arrumar e ofereceu palavras de encorajamento. "Lembre-se", disse a avó enquanto ajeitava o cabelo da neta, "vocês não estão pedindo permissão. Estão comunicando uma decisão que já tomaram como adultos. Mantenha a cabeça erguida." O conselho ressoou em Jaqueline enquanto ela e Kleber chegavam à casa dos pais dele, uma construção simples, mas bem cuidada, em um bairro de classe média baixa. Regina os recebeu com abraços calorosos, conduzindo-os à sala onde o pai de Kleber assistia a um jogo de futebol. O jantar transcorreu normalmente, com conversas sobre o trabalho na oficina, sobre os vizinhos, sobre a igreja. Jaqueline mal conseguia engolir, cada garfada parecendo crescer em sua boca. Quando a sobremesa, um pudim caseiro que normalmente a deliciava, foi servida, Kleber pigarreou, sinalizando que era hora. "Mãe, pai", começou ele, sua voz mais firme do que Jaqueline esperava. "Temos algo importante para contar a vocês." Regina imediatamente parou de comer, seus olhos atentos fixando-se primeiro no filho, depois em Jaqueline. Sebastião baixou o garfo lentamente, uma expressão cautelosa, tomando conta de seu rosto envelhecido pelo trabalho ao ar livre. "Jaqueline está grávida", anunciou Kleber, segurando a mão dela sobre a mesa. "Vamos ter um bebê no final do ano." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Regina levou a mão à boca, seus olhos se arregalando. Sebastião ficou completamente imóvel, apenas o músculo pulsando em sua mandíbula, indicando que havia escutado. "Vocês têm certeza?" perguntou Regina finalmente, sua voz trêmula. "Sim", respondeu Jaqueline, forçando-se a manter contato visual. "Já fizemos o ultrassom. Estou com 7 semanas agora." "E vocês pretendem manter?" continuou Regina, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Sim", respondeu Kleber firmemente. "Decidimos juntos ter o bebê." Regina cruzou as mãos sobre o peito, como se estivesse rezando silenciosamente. Sebastião, que até então não havia dito uma palavra, finalmente falou, sua voz surpreendentemente controlada. "E como exatamente vocês planejam sustentar esta criança?" perguntou diretamente a Kleber. "Para começar, vou continuar trabalhando na oficina", respondeu o jovem. "Talvez até pegar mais horas, se for possível. Jaqueline vai terminar o ensino médio este ano, e depois vamos ver como fazer para que ela possa estudar também." "Onde vocês pretendem morar?"
continuou Sebastião, seu tom mais de um entrevistador do que de um pai. Não decidimos ainda, admitiu Kleber. Por enquanto, cada um continua onde está. Depois vamos procurar um lugar que possamos pagar. Sebastião soltou uma risada seca, sem humor. Vocês realmente não pensaram nisso direito, não é? Um bebê não é um brinquedo que você pode guardar na gaveta quando se cansa. É uma responsabilidade para o resto da vida. Nós sabemos disso, interveio Jaqueline, sua voz mais firme do que esperava. Sabemos que será difícil, que teremos que sacrificar muita coisa, mas estamos dispostos a fazer esses sacrifícios. Sebastião olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Seus olhos, tão parecidos com os de Kleber, avaliando-a com uma intensidade desconfortável. Uma jovem valente, comentou finalmente sem dar pistas se isso era um elogio ou uma crítica. O que importa agora é apoiar vocês, disse Regina, recuperando-se do choque inicial. O que está feito, está feito. Agora precisamos pensar na criança. O restante da noite transcorreu em uma discussão prática sobre recursos, adaptações, possibilidades. Se Regina estava desapontada ou Sebastião furioso, ambos esconderam bem, optando por uma abordagem pragmática que, Jaqueline suspeitava, era típica da família. Quando estavam saindo, Sebastião chamou Kleber para um canto, falando algo em voz baixa que Jaqueline não conseguiu ouvir. Depois, para sua surpresa, o homem aproximou-se dela e, com alguma hesitação, colocou a mão em seu ombro. Minha casa está aberta para você e para o bebê, disse ele simplesmente. Somos família agora, goste eu ou não da situação. No carro, voltando para casa, Jaqueline perguntou a Kleber o que seu pai havia lhe dito em particular. Ele disse, que vai aumentar meu salário, respondeu Kleber, um pequeno sorriso formando-se nos cantos de sua boca, e que o quarto de hóspedes pode ser nosso, se quisermos. Temporariamente, ele fez questão de destacar. O coração de Jaqueline expandiu-se com uma esperança renovada. As pessoas que mais importavam, Conceição, os pais de Kleber, não haviam virado as costas para eles, como ela tanto temia. Estavam chocados, preocupados, talvez até desapontados, mas ainda assim estavam lá, oferecendo apoio à sua maneira. Onde você acha que sua história vai dar no próximo capítulo? Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Compartilhe nos comentários. As semanas seguintes foram um turbilhão de adaptações. Jaqueline continuou frequentando a escola, enfrentando olhares e cochichos quando sua gravidez começou a se tornar óbvia. Algumas amigas se afastaram, como se a gravidez fosse contagiosa. Outras, como Luana, aproximaram-se ainda mais, formando um escudo protetor ao seu redor. A coordenação escolar, informada da situação, foi surpreendentemente compreensiva. A diretora, uma mulher de meia-idade, com olhos bondosos por trás de óculos antiquados, chamou Jaqueline para uma conversa particular, onde explicou seus direitos como estudante gestante, incluindo a possibilidade de regime especial de estudos após o nascimento do bebê. Não quero que você desista de sua educação, Jaqueline, disse a diretora firmemente. Muitas meninas abandonam a escola quando engravidam, e isso só torna tudo mais difícil no futuro. Conte conosco para ajudá-la a concluir seus estudos. Foi um momento inesperadamente emocionante para Jaqueline. Perceber que havia adultos fora de sua família imediata que se importavam com seu futuro e estavam dispostos a ajudar. Em casa, Conceição transformou-se em uma avó coruja antes mesmo do bebê nascer. Começou a tricotar pequenas peças de roupa, a guardar centavos em um pote de vidro para emergências do bebê e a bombardear Jaqueline com conselhos sobre alimentação, descanso e exercícios seguros para gestantes. Os pais de Kleber, após o choque inicial, também se mobilizaram.
Regina aparecia regularmente com alimentos caseiros e vitaminas naturais. Sebastião, mais discreto em seu apoio, começou a ensinar a Kleber aspectos mais avançados do negócio, claramente preparando-o para um papel maior na oficina. O próprio Kleber estava irreconhecível em sua determinação. Trabalhava horas extras sempre que possível. Economizava cada centavo e passava suas noites pesquisando sobre desenvolvimento fetal, cuidados com recém-nascidos e educação infantil. Você não precisa se tornar um especialista em bebês. Da noite para o dia, brincou Jaqueline certa tarde, encontrando-o absorto em um livro grosso sobre o primeiro ano de vida. Ainda temos alguns meses pela frente. Quero estar preparado, respondeu ele simplesmente, sem desviar os olhos do livro. Quero ser um bom pai, Jaque, melhor do que... Ele não completou a frase, mas Jaqueline entendeu. Kleber queria ser um pai melhor do que os pais biológicos dela, que a haviam entregado para a adoção. Queria ser um pai presente, envolvido, capaz. O esforço tocou Jaqueline profundamente, reafirmando sua certeza de que, apesar de todas as dificuldades que viriam, eles haviam tomado a decisão certa. À medida que a barriga de Jaqueline crescia, crescia também sua confiança. O medo paralisante dos primeiros dias dava lugar a um otimismo cauteloso. Não seria fácil, sabia disso. Haveria lágrimas, noites sem dormir, contas para pagar, sonhos adiados. Mas também haveria amor, apoio, crescimento, uma família sendo formada nos moldes imperfeitos da vida real, não nos ideais das revistas de celebridades ou dos filmes românticos. No início do segundo trimestre, durante uma consulta de pré-natal, Jaqueline e Kleber ouviram pela primeira vez o coração do bebê no aparelho de Doppler. O som rápido e ritmado encheu a pequena sala de exames, fazendo os olhos de ambos se encherem de lágrimas. É uma menina, anunciou a médica após o ultrassom morfológico, e está se desenvolvendo perfeitamente. Uma menina, uma filha. Os sonhos de Jaqueline imediatamente se preencheram com imagens de vestidos coloridos, cabelos para trançar, conversas sobre a vida. Uma chance de criar uma relação mãe-filha diferente da que tivera com sua própria mãe biológica. Como vamos chamá-la? Perguntou Kleber enquanto voltavam para casa, sua mão repousando carinhosamente sobre a barriga já visível de Jaqueline. Estava pensando em esperança, respondeu ela após um momento de reflexão, porque é isso que ela nos trouxe, não é? No meio de todo o medo e da incerteza. Kleber sorriu, seus olhos brilhando de um modo que Jaqueline raramente via. Esperança, repetiu ele, saboreando o nome. Perfeito. Naquela noite, deitada em sua cama enquanto sentia os primeiros movimentos sutis de esperança, Jaqueline permitiu-se imaginar o futuro. Não o futuro perfeito e sem obstáculos que costumava sonhar antes da gravidez, mas um futuro real, com desafios e alegrias, derrotas e conquistas. Um futuro em que ela seria mãe, estudante, eventualmente profissional. Um futuro em que Kleber seria pai, trabalhador, talvez empresário um dia. Um futuro em que Esperança cresceria cercada por pessoas imperfeitas que a amariam perfeitamente. Era um futuro diferente do que havia planejado, mas não menos valioso. Era um futuro que ela estava disposta a construir, um dia de cada vez, com as próprias mãos, com o próprio coração. Bem-vinda, Esperança, sussurrou, acariciando sua barriga enquanto fechava os olhos para dormir. Estamos te esperando e prometo que faremos o nosso melhor por você, sempre. O tempo parecia acelerar à medida que a barriga de Jaqueline crescia. O segundo trimestre trouxe um alívio bem-vindo das náuseas constantes e uma explosão de energia que ela aproveitou para se dedicar ainda mais aos estudos.
Com a formatura do ensino médio à vista, Jaqueline estava determinada a terminar com notas exemplares que lhe garantissem uma vaga em uma universidade pública quando estivesse pronta para dar esse passo. "Não estou desistindo dos meus sonhos", explicou a Conceição enquanto estudavam juntas na pequena mesa da cozinha. "Apenas adiando um pouco. Quando a esperança estiver maior, voltarei aos estudos e farei a faculdade de enfermagem." Conceição olhou para a neta com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você sempre foi determinada, menina, desde pequena. Se alguém pode fazer isso funcionar, é você." A barriga de 6 meses já não permitia que Jaqueline usasse suas roupas normais, criando um novo desafio, o guarda-roupa de gestante. Com recursos limitados, ela, Conceição e Luana transformaram um sábado inteiro em um festival de criatividade, adaptando roupas antigas com elásticos e retalhos, além de garimpar peças em brechós do bairro. "Olha só para você", disse Luana, ajustando um vestido florido que haviam encontrado por apenas R$ 15. Grávida e ainda mais bonita. "Isso é muito injusto com o resto de nós, mortais comuns." Jaqueline riu, girando devagar para ver o resultado no espelho quebrado da porta do guarda-roupa. Era verdade que, apesar de todas as dificuldades, havia algo de radiante nela agora. Os hormônios da gravidez tinham dado um brilho especial à sua pele e um volume exuberante aos seus cabelos cacheados. Mais do que isso, havia uma nova confiança em seu olhar, a certeza de quem enfrentou seu maior medo e descobriu-se mais forte do que imaginava. Kleber também florescia em seu novo papel. O aumento salarial prometido por seu pai havia se concretizado, permitindo que ele começasse a economizar para um futuro apartamento. Nos fins de semana, frequentava com Jaqueline um grupo de apoio para pais jovens no centro comunitário, onde aprendiam sobre cuidados com bebês, amamentação e primeiros socorros. "Nunca pensei que ficaria tão animado com uma aula sobre como trocar fraldas", comentou ele após uma das sessões, enquanto passeavam de mãos dadas pelo parque. "Você vai ser um pai incrível", respondeu Jaqueline apertando sua mão. "Já é." Foi durante um desses encontros do grupo de apoio que conheceram Marina e Paulo, outro casal de pais jovens com uma história semelhante. Marina, de 19 anos, estava no 8º mês de gravidez de seu primeiro filho, enquanto Paulo, de 22, trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um hospital. A amizade entre os casais foi imediata e profunda. "É tão bom ter alguém que entende exatamente o que estamos passando", confessou Jaqueline a Kleber depois de uma tarde de café e conversas com os novos amigos. "Alguém que não nos julga, que está no mesmo barco." Marina tornou-se especialmente importante para Jaqueline, oferecendo dicas práticas e apoio emocional. Quando o filho dela, Miguel, nasceu algumas semanas depois, Jaqueline visitou-a no hospital, observando com fascínio o pequeno bebê e mentalmente tomando notas sobre tudo, desde a forma como Marina o amamentava até como acalmava seus choros. "Em breve será a sua vez", disse Marina, sorrindo enquanto ajeitava Miguel em seus braços. "E então seremos oficialmente o Clube das Mães Adolescentes Extraordinárias." O terceiro trimestre trouxe desafios físicos mais intensos. As costas de Jaqueline doíam constantemente, seus pés inchavam nos dias quentes e dormir confortavelmente tornava-se uma missão quase impossível. Mas cada ultrassom confirmava que Esperança estava se desenvolvendo perfeitamente, crescendo, forte e saudável dentro dela. A formatura do ensino médio aconteceu quando Jaqueline estava com quase 8 meses. Sua barriga proeminente sob a beca azul chamava a atenção, mas não de forma negativa, como ela inicialmente temera. Seus colegas, professores e a direção da escola haviam se tornado inesperadamente protetores e solidários.
Quando seu nome foi chamado para receber o diploma, surpreendentemente, recebeu uma das maiores ovações da noite. Conceição, sentada na plateia ao lado dos pais de Kleber, chorava abertamente. Kleber, no palco como parte da turma de formandos, aplaudia com tanto entusiasmo que quase derrubou seu próprio capelo. Jaqueline sentiu uma onda de emoção tão intensa que precisou respirar fundo várias vezes para controlar as lágrimas. Aquele momento representava algo muito maior do que a conclusão do ensino médio. Era a prova de que ela estava mantendo sua promessa a si mesma e à esperança. Não abandonaria seus sonhos, apenas os adaptaria à nova realidade. Após a cerimônia, enquanto posavam para fotos no jardim da escola, a diretora aproximou-se com um pequeno pacote nas mãos. Um presente para a nossa formanda mais corajosa, disse, entregando o pacote a Jaqueline. E para a pequena Esperança. Dentro da caixa havia um conjunto de livros infantis sobre mulheres fortes e inspiradoras da história, e um cartão assinado por todos os professores. Para que sua filha cresça sabendo que não há limites para o que uma mulher determinada pode alcançar, dizia o cartão. Jaqueline não conseguiu conter as lágrimas desta vez, abraçando a diretora com toda a gratidão que transbordava de seu coração. Naquele momento, sentiu-se verdadeiramente abençoada, não apenas pela chegada iminente de Esperança, mas pela rede de apoio que havia se formado ao seu redor. Uma teia de afeto e solidariedade que tornava o futuro menos assustador. As semanas seguintes foram dedicadas aos preparativos finais para a chegada de Esperança. Uma grande surpresa veio quando Regina e Sebastião, junto com Conceição, anunciaram que haviam alugado um pequeno apartamento de um quarto próximo à casa deles para o jovem casal. É um investimento no futuro da nossa neta, explicou Sebastião, seu tom habitual de homem duro, suavizado pela emoção. Vocês pagarão o que puderem quando puderem. O importante é que tenham um espaço próprio para criar a menina. O apartamento era simples, precisando de algumas reformas, mas tinha potencial. Nos fins de semana, todos se reuniam para pintar paredes, consertar vazamentos e montar móveis doados por amigos e familiares. Kleber e seu pai instalaram prateleiras e consertaram janelas. Regina e Conceição costuraram cortinas e limparam cada canto. Luana decorou o quarto do bebê com adesivos coloridos, transformando a parede branca em um jardim encantado. Nossa primeira casa, sussurrou Jaqueline a Kleber uma noite, enquanto contemplavam o pequeno apartamento quase pronto. Não é perfeito, mas é nosso. É o início, respondeu ele, beijando-a suavemente. O primeiro de muitos lares que construiremos, juntos. A frase "é o início" ressoou profundamente em Jaqueline. Início de uma vida a três. Início de uma jornada como pais. Início de um capítulo que não haviam planejado, mas que agora abraçavam com todo o coração. Ainda não seria perfeito, ela sabia. Haveria noites sem dormir, contas difíceis de pagar, momentos de dúvida e cansaço extremo. Mas também haveria primeiros sorrisos, primeiras palavras, primeiros passos. Haveria amor, tanto amor, crescendo e florescendo junto com sua pequena família. O trabalho de parto começou numa madrugada quente de dezembro, com contrações suaves que gradualmente aumentaram em intensidade. Kleber, que havia se mudado para o novo apartamento com Jaqueline 2 semanas antes, acordou com seus gemidos baixos. "É hora?" perguntou ele, imediatamente alerta. "Acho que sim", respondeu Jaqueline, tentando manter a calma apesar da dor. Um crescente. As contrações estão a cada 8 minutos. Eles haviam planejado e ensaiado este momento tantas vezes que cada movimento parecia coreografado. Kleber ligou para Conceição e seus pais, pegou a mala preparada há semanas e ajudou Jaqueline a entrar no carro.
Em 30 minutos, estavam a caminho da maternidade pública, onde haviam feito todo o pré-natal. O trabalho de parto foi longo e exaustivo. Por quase 15 horas, Jaqueline enfrentou contrações cada vez mais intensas, respirando através da dor com uma determinação silenciosa que impressionou até as enfermeiras mais experientes. Kleber não saiu do seu lado nem por um segundo, oferecendo água, massageando suas costas, sussurrando palavras de encorajamento. "Estou com medo", confessou Jaqueline durante um momento particularmente difícil, quando a dor parecia insuportável. "E se eu não conseguir?" "Você já está conseguindo", respondeu ele segurando firmemente sua mão. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Jaque. Sempre foi." Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de dor e esforço, o choro agudo e poderoso de esperança preencheu a sala de parto. A pequena menina, com uma surpreendente quantidade de cabelos escuros e uma expressão indignada, foi colocada sobre o peito de Jaqueline, ainda conectada pelo cordão umbilical. "Oi, Esperança", sussurrou Jaqueline, tocando com dedos trêmulos o rosto perfeito e minúsculo de sua filha. "Bem-vinda ao mundo, meu amor." Kleber, chorando abertamente, inclinou-se para tocar suavemente a cabeça da filha. "Ela é perfeita", disse com a voz embargada. "Simplesmente perfeita." Naquele momento, com Esperança em seus braços e Kleber ao seu lado, Jaqueline sentiu uma certeza profunda e inabalável. As dúvidas que a haviam atormentado nos primeiros dias da gravidez, os medos sobre sua capacidade de ser mãe, sobre o futuro, sobre suas escolhas, pareciam distantes e pequenas comparadas ao amor incomensurável que sentiu ao olhar para o rostinho de sua filha. Eles haviam feito a escolha certa, a mais difícil, a mais desafiadora, mas também a mais verdadeira. E agora, enquanto Esperança agarrava com sua mãozinha diminuta o dedo de Jaqueline, o futuro não parecia mais um lugar assustador, mas um horizonte de possibilidades que enfrentariam juntos, um dia de cada vez. "A mulher mais importante da minha vida", murmurou Kleber, beijando a testa de Jaqueline. "As duas mulheres mais importantes da minha vida", corrigiu-se, sorrindo para Esperança. Será que finalmente tudo daria certo para eles? Fica para o próximo capítulo. Não perca! Os primeiros meses com Esperança foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Noites sem dormir, a amamentação dolorosa e difícil no início, choros inexplicáveis que testavam a paciência e a sanidade do jovem casal. Mas havia também os momentos de pura magia. O primeiro sorriso real de Esperança, a sensação de seu corpinho adormecido contra o peito, o cheiro único e inebriante do topo de sua cabeça. Jaqueline e Kleber se revezavam nos cuidados com a bebê. Durante o dia, enquanto Kleber trabalhava na oficina, Jaqueline cuidava de Esperança com a ajuda frequente de Conceição ou Regina, que se alternavam para dar suporte à nova mãe. À noite e nos fins de semana, Kleber assumia muitas das responsabilidades, permitindo que Jaqueline descansasse ou estudasse. Porque, fiel à sua promessa, Jaqueline não havia desistido de seus sonhos acadêmicos. Quando Esperança completou 3 meses, ela começou a estudar para o vestibular, aproveitando cada momento livre entre mamadas e fraldas para se debruçar sobre livros de biologia, química e literatura. "Como você consegue?", perguntou Luana certa tarde, observando admirada enquanto Jaqueline amamentava Esperança com um braço e sublinhava um texto de anatomia com o outro. "Não tenho escolha", respondeu Jaqueline com um sorriso cansado, mas determinado. "Se quero dar um futuro melhor para ela, preciso continuar estudando. E, além disso, descobri que sou muito mais forte e capaz do que jamais imaginei." Era verdade.
A maternidade, em vez de diminuí-la ou limitá-la, como tantos haviam previsto, parecia ter despertado em Jaqueline uma força interior que ela mesma desconhecia. Cada obstáculo superado, desde acalmar esperança durante uma cólica particularmente dolorosa até conseguir equilibrar as contas domésticas com um orçamento apertado, reforçava sua confiança e determinação. Kleber também havia amadurecido visivelmente. O rapaz de 18 anos, que outrora planejava seus fins de semana em torno de jogos de futebol com os amigos, agora organizava seu tempo para maximizar tanto o trabalho na oficina quanto os momentos com sua pequena família. Seu pai, impressionado com sua dedicação, começou a ensiná-lo aspectos mais complexos do negócio, preparando-o claramente para uma posição de maior responsabilidade. "Você vai assumir a oficina um dia", disse Sebastião certa noite enquanto fechavam o estabelecimento. "Estou vendo em você o tipo de homem que pode levar este negócio adiante e até ampliá-lo." O comentário, vindo de um homem normalmente tão econômico em elogios, encheu Kleber de orgulho e determinação renovada. Naquela mesma noite, ele compartilhou com Jaqueline uma ideia que vinha cultivando em segredo. "Estive pensando em estudar engenharia mecânica", revelou, enquanto colocavam esperança para dormir em seu berço. "Poderia fazer um tecnólogo primeiro, são apenas 2 anos, depois partir para a graduação completa. Com conhecimento técnico formal, poderíamos expandir a oficina, talvez até abrir uma segunda unidade um dia." Jaqueline olhou para ele com admiração. "Isso seria incrível, Kleber. Você sempre teve talento natural para mecânica. Imagina com formação adequada?" "Seria difícil conciliar com o trabalho e a esperança", ponderou ele. "Mas se você está disposta a tentar a faculdade de enfermagem, por que não podemos ambos seguir estudando? Nos revezamos, nos apoiamos, fazemos isso funcionar de alguma forma." A conversa se estendeu pela noite, os 2 jovens pais planejando um futuro que, embora desafiador, parecia cada vez mais possível. Não seria o caminho convencional. Estudariam por mais tempo, progrediriam mais lentamente do que seus colegas sem filhos. Mas chegariam lá, juntos, com esperança crescendo, ao lado deles, testemunhando o poder da perseverança e do trabalho duro. Quando Esperança completou 6 meses, Jaqueline prestou vestibular para enfermagem em uma universidade pública e em 2 faculdades particulares que ofereciam bolsas parciais. Para sua imensa alegria e orgulho, foi aprovada em todas. Optou pela universidade pública, que, apesar do regime mais rígido, oferecia educação de qualidade superior e a possibilidade de auxílios estudantis para mães universitárias. A matrícula de Jaqueline na universidade foi comemorada como uma vitória familiar. Conceição preparou um jantar especial, Regina trouxe um bolo caseiro e Luana apareceu com um pequeno presente, um jaleco branco com o nome Jaqueline bordado. "No bolso, para você usar quando for uma enfermeira formada", explicou a amiga, abraçando-a com força, "porque eu sei que você vai conseguir." A logística para que Jaqueline pudesse frequentar as aulas foi complexa, envolvendo um revezamento cuidadosamente orquestrado entre Kleber, Conceição e Regina para cuidar de Esperança durante os horários universitários. A amamentação continuava, com Jaqueline extraindo leite que Kleber ou as avós ofereciam a bebê em sua ausência. Os primeiros meses de faculdade foram particularmente desafiadores. Jaqueline frequentemente chegava às aulas exausta após noites mal dormidas com uma bebê dentição, tentava se concentrar enquanto se preocupava se Esperança estava bem e muitas vezes estudava de madrugada, único momento realmente tranquilo em sua rotina caótica. Mas havia também momentos de pura satisfação. A primeira vez que acertou todas as respostas em um teste prático de anatomia,
o elogio de um professor após sua apresentação sobre ética em enfermagem, as amizades que começava a formar com colegas que, inicialmente surpresos com sua condição de mãe tão jovem, logo passaram a admirar sua determinação. Em casa, Esperança crescia forte e alegre, cercada por amor de todos os lados. Seus primeiros passos foram dados no pequeno apartamento, assistidos por uma plateia emocionada de pais e avós. Suas primeiras palavras, mama e papa, seguidas de perto por vó, para deleite de Conceição, foram celebradas como grandes conquistas familiares. À medida que encontravam seu ritmo como família, Jaqueline e Kleber começaram a reorganizar seus sonhos, não mais como planos individuais interrompidos, mas como uma jornada conjunta, enriquecida pela presença de Esperança. Quando a menina completou 1 ano, Kleber iniciou um curso técnico noturno em mecânica automotiva, primeiro passo de seu plano para eventualmente cursar engenharia. Estamos construindo nossa história de um jeito diferente, disse Jaqueline. A Kleber, na pequena festa de aniversário de Esperança, observando sua filha sorrir e bater palmas enquanto todos cantavam parabéns. Não é o caminho que imaginamos, mas é nosso e está sendo lindo, Kleber concordou, puxando-a para um abraço enquanto observavam Esperança tentando, com dedos desajeitados, pegar um pedaço do bolo. Sabe o que mais me impressiona? Como algo que começou com tanto medo e incerteza se transformou na melhor decisão que já tomamos. E era verdade. O teste de gravidez positivo, que um dia havia parecido o fim de todos os sonhos, agora era visto como o início de uma jornada inesperada, mas profundamente gratificante. Os sacrifícios eram reais. Noites de sono interrompidas, orçamento apertado, tempo de lazer quase inexistente, mas as recompensas superavam tudo. O sorriso de Esperança ao vê-los chegar, seu rostinho iluminado de alegria quando aprendia algo novo, o amor incondicional que transbordava de cada interação. Naquela noite, após colocar Esperança para dormir, Jaqueline encontrou um momento raro de tranquilidade. Sentada na pequena varanda do apartamento, observando as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo, poucas, mas brilhantes o suficiente para serem notadas mesmo com a poluição luminosa, ela refletiu sobre a jornada dos últimos 2 anos. De adolescente assustada com um teste de gravidez positivo, a estudante universitária e mãe. De menina que acreditava que sua vida havia acabado, a jovem mulher, construindo, tijolo por tijolo, o futuro que desejava para si e para sua família. Não era perfeito, nunca seria, mas era real, era deles e era extraordinariamente valioso. O que está pensando? Perguntou Kleber, juntando-se a ela na varanda com 2 xícaras de chá. Em como as coisas mudaram, respondeu ela, aceitando a bebida quente. Em como eu mudei. Lembra do pânico daqueles primeiros dias? Parecia que o mundo estava acabando. Como poderia esquecer? Disse ele, sentando-se ao lado dela. Também estava apavorado, embora tentasse não demonstrar. E agora, aqui estamos nós, pais, estudantes, adultos de verdade. Adultos ainda tentando descobrir muita coisa, corrigiu ele com um sorriso. Mas sim, conseguindo lidar com a vida de um jeito que nunca imaginei ser capaz. Jaqueline repousou, a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz que era nova em sua vida. Não a ausência de problemas ou desafios, mas a certeza tranquila de que juntos poderiam enfrentar o que viesse. Obrigada, disse baixinho, por não fugir, por estar aqui todos os dias construindo isso comigo. Não há outro lugar onde eu queira estar, respondeu ele simplesmente. Vocês 2 são minha vida agora. Todo o resto, a oficina, os estudos, os planos para o futuro, é importante, mas é secundário. O que realmente importa está aqui neste apartamento.
As palavras de Kleber refletiam exatamente o que Jaqueline sentia. Em algum momento da jornada, as prioridades haviam se reorganizado naturalmente. Os sonhos não haviam sido abandonados, apenas recontextualizados em uma narrativa maior, mais rica e significativa. No quarto ao lado, Esperança dormia pacificamente, sua respiração suave, criando um ritmo reconfortante na quietude da noite. Seu nome, escolhido em um momento de incerteza e medo, havia se tornado uma profecia autorrealizável. Ela era realmente a esperança personificada, o símbolo tangível de que o inesperado pode ser o começo de algo extraordinariamente belo. E foi assim, na simplicidade daquela noite estrela, com Esperança dormindo no quarto ao lado e Kleber compartilhando o silêncio confortável, que Jaqueline finalmente compreendeu a verdade que estivera ali o tempo todo. A vida raramente segue os planos que fazemos, mas às vezes os desvios nos levam exatamente para onde precisamos estar. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.